Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade de Abdrushim. Uma ótima e abençoado sábado. Ótimo fim de semana a todos, os de boa vontade. Agora são 11h48, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Tempo bom, faz um sol, 28 graus, 51% de umidade relativa do ar. Mais à tarde, há previsões de chuva. Bela Jundiaí. Falo aqui dos altos do Anhangabaú. Fica a 2 quilômetros do centro de Jundiaí. Cidade que conta aproximadamente, conforme a estimativa do IBGE, para 2020, 420 mil habitantes. É uma cidade de 11ª cidade com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, com índice de 822. Esse é um levantamento de 2010. E tem um PIB, é a 17ª cidade mais rica do país, sendo que ela está na posição 58 entre as mais populosas do Brasil. E está na 15ª posição entre as mais populosas do estado de São Paulo. Jundiaí fica entre São Paulo, capital, e Campinas. Acho que são as duas maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo. São Paulo é a primeira do Brasil e Campinas é a 10ª mais populosa. Campinas está aqui aproximadamente em linha reta, né? Vamos dizer assim, linha aérea, uns 40 quilômetros. São Paulo está a uns 60 quilômetros. Estamos em rodoviária, Campinas está a 45 quilômetros e São Paulo a 65. A aglomeração urbana aqui de Jundiaí conta com 7 municípios e aproximadamente 800 mil habitantes. Então é isso. Hoje é dia 14, sábado, dia 14 de novembro de 2020. Amanhã, dia 15, é o dia das eleições. 15 de novembro, dia das eleições para prefeito e vereadores. Boa eleição para todos. Viva a democracia. Viva o capitalismo. Capitalismo democrático, onde a riqueza, as oportunidades, tudo estão disponíveis para o cidadão. Basta nos esforçarmos, temos boa vontade, que sempre vamos galgando, degrau por degrau. Pela graça de Deus, vivemos em um país
democrático. E por isso eu sou direita, extrema direita, mas uma extrema direita com valores reais, monárquicos, inclusive. O sistema monárquico é, vamos dizer assim, benéfico para todos os países, especialmente para o Brasil. O Brasil é um país que tem suas tradições monárquicas e que o povo sempre, durante o regime monárquico, aprovava. Possivelmente Dom Pedro II tinha aprovação de uns 90, aprovação voluntária, né? Sem cerceamentos, né? Dos 90% da população. Não sei se foi feita alguma estimativa, mas se fizesse, daria uns 90%. Talvez até mais, né? De aprovação. Então, só foi possível tirar a família monárquica, tirar e expulsar aqui do Brasil, foi devido à força militar, né? Está com o exército, né? Então as decisões sempre estão com o exército, né? Ele tem uma posição, quer dizer, que se sobrepõe à Força Aérea e a Marinha. Porque a Marinha, bom, na época naturalmente não existia Força Aérea, né? Mas a Marinha do Brasil era muito poderosa e estava do lado de Dom Pedro II. Mas o Exército sempre, pode dizer assim, que é a última palavra, né? Então, se a cúpula do Exército se decidiu pela República, sob o respaldo de parte da elite brasileira, né? Aquela elite que naquela época era rural, né? Praticamente a indústria não existia, né? Era muito incipiente. E aqueles fazendeiros que era a elite, vamos dizer assim, do povo brasileiro, né? A classe alta, vamos dizer assim, elas estavam satisfeitas com a libertação dos escravos, né? Então ela apoiou isso. Mas também é uma minoria, né? Da elite, né? Que é uma parte, né? Uma parte da elite. E como sabemos, naquela época, poucos podiam votar. Eram pessoas que tinham renda alta, enfim, cargos elevados, né? Naquela época, o Brasil devia ter talvez uns 10 milhões de habitantes. Hoje a população é 20 vezes maior, né? O Brasil hoje conta aproximadamente 210 mil, 210 milhões de habitantes. Por sinal, o recenseamento demográfico não foi feito esse ano devido à pandemia do coronavírus. E deve ser feito no ano que vem. Geralmente se faz nos anos terminados em zero, né? 2000, 2010. Em 1990 não foi feito devido àquela mudança muito radical do governo, né? Collor, que teve muitos problemas, né? Suspensão da poupança, né? Enfim, houve assim medidas assim radicais e que não fizeram o menor resultado, não deram o menor resultado. Mas, na minha opinião, o regime militar deveria ter continuado, mas estavam existindo muitos movimentos socialistas, esquerdistas, né, que simplesmente que queriam
a votação para presidente. Mas eu acho que o caminho natural seria o Brasil ter continuado com o regime militar, como aconteceu na Espanha, por exemplo, e depois passar o governo para o Estado, para a monarquia, família monárquica. Isso seria o caminho natural. Tinham vozes aí nas Forças Armadas que defendiam isso, né? Queriam que, que, que passasse o regime governamental para a monarquia. E também, pelo que se registra, Teodoro da Fonseca, que era o principal, era marechal, vamos supor, ele era a pessoa mais influente no exército do Brasil. Ele foi levado, foi iludido por outros como Floriano Peixoto para aderir à República, porque ele não queria, né? Ele era fiel a Dom Pedro II. E consta que ele, no final da vida, ele disse que a República e o inferno são as mesmas coisas, né? Ou seja, a República foi instalado um inferno social aqui no Brasil, onde oportunistas poderiam se degladiar, né, pelo poder, onde os interesses pessoais estavam acima dos interesses do país, da nação. Então, os interesses setoriais, né, lutando, barganhando, e foi que vemos hoje. Não existe harmonia, não existe interesse real pelo país, mas sim interesses setoriais, políticos, né, visões políticas, etc. Então é fundamental a monarquia cumprir esse papel de ser o Estado, representar o Estado, apartidário, né? Claro que numa monarquia não pode existir o comunismo, porque são completamente opostos. Vejamos aí o que aconteceu nas revoluções ditas socialistas, na França, massacraram a família imperial, na Rússia. Então, no caso da queda de Dom Pedro II, influenciou muitos, né? A queda em outras monarquias, né? Como, por exemplo, na minha opinião, sim, como a queda da monarquia na Rússia, na China. Só países muito estabelecidos como o Reino Unido, Japão, permaneceram fiéis à monarquia, né? Em Portugal também, logo depois do Brasil, acho que no início, na década de 1900, no início, né, do século XX, também a monarquia caiu lá em Portugal, uma monarquia bem tradicional, né? Enfim, mas os movimentos sempre retornam, né? E de certa forma isso serviu de lição para a humanidade, né? Uma reflexão que não é Estado republicano não funciona, né? Porque ele tem interesses, né? O presidente, por exemplo, no Brasil, que tem tantos poderes, no Brasil e nos Estados Unidos, eles praticamente concentram os três poderes, né, em mãos, né? O, o governo, o legislativo e a justiça. Então, isso não funciona. Tem que ter uma instituição que represente condignamente o Estado. E essa instituição é a monarquia. Muito bem, eu falando, comentei algumas reflexões sobre essa questão política, enfim, um pouco de geografia e as cidades, né? A riqueza das cidades, as populações, né? É um tema bem interessante, uma compreensão de um país, né?
e todos esses assuntos se interligam, né? Amanhã, portanto, são as eleições para prefeito e vereadores e se comemora o centésimo. Vamos fazer uma conta assim mais rápida. Se comemoram os 229 anos. Não, 231 anos da República. Não, 200 não. 131 anos. São 131 anos da República do Brasil. Porque a República foi instituída no Brasil um golpe militar, o único realmente golpe militar, porque foi contra a vontade popular. Então vamos fazer uma reflexão. Que o golpe, que os esquerdistas costumam falar, que houve golpe em 64, não houve. Houve uma intervenção militar pela vontade popular, porque as Forças Armadas agem conforme a vontade popular. A única vez que houve realmente um golpe foi de 1889, portanto, há 131 anos, que vão ser comemorados amanhã, né? É uma data fúnebre, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Mas tudo se torna uma lição, né? Eu acho que o Brasil precisa vivenciar esse momento, esse dito republicano, para refletir e escolher o melhor caminho, que certamente é a monarquia. Mas a monarquia também tem que ser uma monarquia com saber espiritual. Ela não pode ser escrava de dogmas religiosos falsos, como é o da dita religião cristã. Porque a religião cristã existiu mesmo só até a igreja primitiva, que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Depois disso, com o evento do catolicismo, através de Constantino, que pretendia, como político, imperador, salvar, ou prorrogar a existência do Império Romano, ele percebia que o cristianismo estava tomando conta de todo o reino, o Império Romano. Então ele percebia que era um fator de desunião e que o cristianismo serviria como esse fator de união. Mas ele tinha um sentido político, então todo aquele status político, aquele establishment, né, que existia no sistema político do Império Romano, que era praticamente uno com aquelas tradições dos deuses, né, para veneração, era praticamente. Mas ele não impunha, é interessante, né, que apesar de estar casado o sistema político com a religiosidade pagã, vamos dizer assim, culto dos deuses, né, pagãos do Império Romano, ele não impunha sua crença aos outros povos. Tanto é que Israel, aquela região da Palestina, conservou seus cultos. Da mesma forma, os egípcios, né? Então era uma forma prática política dos romanos, que impunha a sua política, mas respeitava as crenças de cada povo, né? Que se integrou ao Império Romano, né?
através da força militar. Então é isso, toda aquela cultura religiosa foi passada para o cristianismo. E daí começou a prevalecer a influência, o poder terreno, né? As ideias humanas também começaram a interferir. E aí começou os concílios, inventaram muitas coisas, como decretaram que não existe mais a reencarnação, começou o culto de Maria, inventaram essa história de que Maria engravidou sem ter se relacionado fisicamente com o homem, e essas outras coisas absurdas, né? Culto de santos, perdão de pecados, não existe. Perdão de pecado só existe se a própria pessoa buscar os caminhos para naturais, né? Das leis da criação, de saudar os seus karmas, né? Através da boa vontade, da reflexão, e não comprando indulgências, etc. Coisas assim completamente fora das leis naturais. Então, a religião, após Constantino estabelecer, chamado cristianismo, se tornou uma religião não mais de Deus, divina, de Cristo, e sim uma religião humano-luciferiana, porque Lúcifer atua justamente pelo nosso intelecto. Quando nós começamos a privilegiar o nosso intelecto, é Lúcifer que está atuando, porque a boa vontade e o amor divino já são deixados de lado. Então é essa a questão. Bom, então eu sou um espiritualista, essencialmente espiritualista, né? Através da mensagem do Grau de Abedurchim, Na Luz da Verdade. É uma mensagem que eu comecei a estudar. Eu soube da existência dessa mensagem em 1984, já são 36 anos, e comecei a estudar a partir de 88. Fiquei alguns períodos assim, tanto distante, quer dizer, curtos períodos, né? Na época que eu morei em Brasília, eu fiquei um período aí com uma seita chamada Cultura Racional, né? Enfim, antes eu tinha estudado a biose, antes de conhecer a mensagem do Grau, quando eu era mais jovem, essa linha teosófica, né? Embora eu seja nascido em família cristã. Meu pai era católico, né? E minha mãe, ela tinha uma certa influência dos protestantes, né? Acho que batista, porque a minha avó materna, ela me parece que, não sei se nos últimos tempos da vida dela, ela aderiu à Igreja Batista, me parece, não tenho certeza. Minha mãe, ela tinha uma Bíblia, não me lembro se era batista, talvez seja, e ela sempre, quando contratava pessoas, ela preferência conversar com pessoas assim, não católicas, ou seja, batista, o testemunho de Jeová, Mormon também. Mas no final da vida ela se voltou para o catolicismo. Então ela comprou uma Bíblia católica, enfim. Agora mas ela lia um pouco às vezes, né? Meu pai já não lia, ele já tinha uma certa idade e acho que desacostumou a fazer leituras, e também ele sempre foi mais um operário, né? Marceneiro, né? E eu não cresci assim indo em cultos religiosos, então lendo Bíblia, não tinha esse costume. Me lembro que na escola, desde o primário, me lembro que em 1975, estava na quinta série, distribuiu uma Bíblia, né? Uma organização bíblica mundial, né? Que, para a difusão da Bíblia, mas
Os professores também também não orientavam, né? Não tinha essa orientação religiosa, né? Escola pública, né? Que continua sendo hoje. Eu creio que tanto essa questão política como religiosa, ela tem que ser introduzida já assim, no sentido assim, democrático, né, do termo, né, é, só quando no ensino médio, quando já alcançam uma idade, né, um adolescente de uns 15 anos, né, então eu acho que já seria uma idade para se refletir, né, onde já existe uma certa capacidade de reflexão, né, mas enquanto ainda é criança, né, não se deve. Aliás, as escolas deveriam, no ensino fundamental e médio, separar os gêneros, né? Atividades e ensinos próprios para homens, para meninos, adolescentes e para as meninas e as adolescentes. Então, isso seria de grande valor, né? Porque procurou se ajuntar, né, os dois gêneros com essa finalidade de atrair, né, principalmente os meninos, né, para as escolas, né, e virou uma as pessoas pensavam ser muito inteligentes, mas hoje praticamente todos os males que existem aí nas escolas, né, que é drogas, sexo prematuro, é, gravidez, abortos, prostituição, isso é, a raiz dessa questão está nessa mistura dos gêneros nas escolas, né? E uma falta de uma educação, na verdade, deveria ter uma educação religiosa mais real, porque não existe religião hoje, uma religião divina na Terra, porque todas as religiões elas se tornaram religiões humanas luciferianas. De uma forma ou de outra, ela muitas, talvez mais as religiões orientais, como hinduísmo, budismo, xamanismo, enfim, conservaram muitos valores daquela época. Mas, de que forma, o raciocínio sempre, no decorrer dos séculos e milênios, interferiram nessa doutrina pura, né? Como de Lao Tse, Zoroaster, né? Enfim. Embora conservaram mais que o cristianismo se alterou muito. Mas houve essa interferência e principalmente uma defasagem, porque ficaram presos esses movimentos, mesmo o islamismo, o judaísmo, aqueles fundamentos passados, né? E ficaram presos racionalmente àqueles dogmas que às vezes, possivelmente, não, certamente estavam com muitas ideias humanas, interferências humanas. Mas hoje nós temos a mensagem do Graal, do prometido Espírito da Verdade, na luz da verdade, que ela foi escrita de próprio punho pelo Espírito Santo, que esteve encarnado aqui na Terra. Era promessa. Quando Paulo dizia, quando a verdade, nosso conhecimento é limitado, mas quando vier a verdade, tudo será esclarecido. As bases, a essência divina estará presente aqui na Terra. É justamente a mensagem do Graal, na luz da verdade. E Jesus também dizia, né? Muito eu ainda teria a vos dizer, mas vocês não compreenderiam. Não tem estrutura espiritual e mesmo intelectual para compreenderem. Né? Então, mas quando o Filho do Homem vier, o Consolador, tudo será esclarecido. É justamente Emmanuel Abedrushim, o Espírito Santo. Então, essa é a religião real, divina, que eu chamo de religião graalita, que é a vivência
doutrina do Santo Graal de Abdrushim. E o estabelecimento de uma igreja Nova Palavra, porque a mensagem do Graal, na verdade, é o evangelho contemporâneo de Jesus Cristo, da forma adequada para a humanidade atual, uma humanidade que se tornou intelectiva, né? Também com o raciocínio purificado pode-se compreender a mensagem do Graal. A partir daí vem então as intuições, porque a mensagem do Graal é a essência divina, é de Deus Pai. Então ela permite essa ativação da intuição pura. Então essa religiosidade, como os sumerianos, caldeus, ensinavam Deus desde a base para as crianças, a amar a natureza, conhecer os seres enteais, né? E todas essas questões. Então é isso. Esse vídeo aqui acabou sendo mais com as reflexões, né? Políticas, geográficas, monarquistas e espirituais, religiosas. Né? Então é isso. Muita paz, muita luz. Shalom.